do peregrino, saudades da casa de Deus. Salmo dos Coraitas, diz o versículo 1 do Salmo 84, como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar, o eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Queridos, Salmo 84 é um dos salmos dos coraitas. É um salmo que alguns autores até o associam em autoria ao Salmo 42, ao Salmo 43, porquanto eles expressam poeticamente uma linguagem de similaridade. O Salmo 84 era um dos cânticos que era cantado na festa dos tabernáculos, no tempo do outono, depois que havia passado o inverno, vinha o outono, vinha a festa dos tabernáculos, e os peregrinos dirigiam-se ao templo. Os peregrinos que compareciam pelo menos 3 vezes ao ano, naquelas 3 festas principais em Israel, a festa da Páscoa, uma festa que fala da presença do Senhor, a festa seguinte, a festa de Pentecostes, uma festa que fala da manifestação da glória de Deus na vida da igreja, na vida do seu povo, a festa depois dos tabernáculos, quando o povo ficava em cabanas, também uma festa que falava de proteção, de habitação e de presença de Deus. Neste momento em que eles seguiam até a casa do Senhor, em que eles se dirigiam até Jerusalém, em que eles saíam dos lugares aonde viviam. Alguém morava mais ao sul, alguém morava mais ao norte, outros mais a leste, outros mais a oeste. Eles precisavam peregrinar, e essa peregrinação por vezes era a pé. Era uma peregrinação que em muitos casos levaria muito mais de um dia. Então, naquela peregrinação, os peregrinos, eles cantavam, eles salmodiavam ao Senhor, e o Salmo de número 84 é um desses salmos de peregrinação, que fala do anelo, do desejo de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor. Lá no Salmo 42, o salmista diz que a minha alma tem sede. Ele declara uma necessidade, um anelo na sua alma. A minha alma tem sede, ela tem sede de Deus. Há um momento em que o salmista faz uma pergunta a si mesmo, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E há uma esperança nele. Ele diz: ainda o louvarei. É como se ele dissesse: a situação presente, as circunstâncias do presente não vão definir a minha história, não vão definir a minha vida. Ele diz: ainda o louvarei. E faz uma afirmação de fé, dizendo: ele é o meu Deus, ele é a minha salvação. As circunstâncias do presente nos quais você está vivendo, as circunstâncias do momento não vão definir a tua vida, não irão definir a tua história. Olha, quem escreve a tua história é o Senhor. Quem vai fazer a conclusão desta história é Deus. Por fé, vislumbre o agir de Deus na tua vida. Apesar da tempestade, saiba, tempestade pode ser forte, mas ela vai passar. Há um Deus no teu barco, há um Deus na tua casa, há um Deus na tua vida, há um Deus que escreve nesta manhã a tua história. Há um que vai abrir a boca e vai dizer: cessa o vento, cessa a tempestade, a caminhada, a peregrinação até a
casa, até a morada do Senhor, que aqueles peregrinos precisavam fazer naquele tempo, naquele período do outono, envolvia um período de peregrinação, envolvia acampar ao relento, envolvia sair daquela situação que era cômoda, porquanto eles deixavam suas casas, deixavam a sua comunidade, deixavam o aconchego do seu lar, e eles iam em busca da presença do Senhor. Eles iam para estar na casa de Deus, para estar na habitação do Altíssimo. Eles tinham um desafio, um percurso que os esperava, uma caminhada que eles precisavam fazer, de modo que o salmista, ele vai declarando como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. É um coraíta que escreve, é um coraíta que declara este verso poético que fala da presença e da casa do Senhor. Você pense comigo, quem eram os coraítas? Eram da família de Corá. Ali em Números, no capítulo 16, você vai encontrar os coraítas, a história de Corá, quando ele se revolta contra Moisés, quando ele se levanta contra Moisés, e a terra depois vai se abrir, vai devorar a sua família, a sua casa, porquanto havia ali uma rebelião, não era contra Moisés, mas era contra a autoridade do próprio Deus junto do seu povo. Mas Deus, ele é misericordioso, a sua ira dura um instante sequer. Alguém podia dizer, a família de Corá vai ser definida agora por esse evento, a vida de Corá, a família de Corá agora vai ficar marcada para sempre, por este momento em que eles terrivelmente cometeram erro diante de Deus, em que eles pecaram mesmo contra o Senhor. Mas na verdade Deus é aquele que vai em busca daquele que cai. Deus, ele não desiste mesmo daquele que vem a tropeçar, daquele que vem a cair, não. E a história da família de Corá não vai ser definida por aquele evento trágico, não. A gente vai encontrar depois salmos na Bíblia, e aí é dito, olha, salmo dos coraítas. Os coraítas não ficaram fora da promessa. A tragédia que houve na família de Corá não definiu a história da família dos coraítas, porquanto eles tiveram acesso à presença do Senhor. Aquela situação não definiu a sua história. Olha, quem define a minha história é Deus, quem define a tua história é Deus. Mas houve algo na minha vida que trouxe um estrago muito grande na minha vida, que trouxe prejuízo muito grande ao meu nome, à minha história. Não permita que um evento adverso venha definir a tua vida. Davi, ele pecou com Batseba. Davi, ele enviou Urias para a morte, e aquilo poderia sim ter sido causa de ruína para Davi, mas Davi, ele não permitiu que aquele erro, que aquela situação trágica, aquela situação em que ele pecou terrivelmente, viesse a definir o fim do seu reinado. Não, ele se voltou para o Senhor, e ele vai escrever no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele vai dizer, Senhor, volta a dar-me aquilo que eu perdi, a alegria da tua salvação. E Deus, na sua grande misericórdia, graça e amor, ele contempla o coração quebrantado, ele contempla o seu ungido, e ele reergue Davi outra vez. Davi, sim, vai viver as consequências daquele erro cometido, mas ele não vai estar só, ele vai superar. Aquele erro não vai definir a sua história, aquele erro não vai definir a sua vida, porque ele se voltou para o Senhor. O teu erro não vai definir a tua história, a tua queda não vai definir a tua história, o pecar não vai definir a tua história, se você se voltar para o Senhor. É isso que os coraítas fizeram, e eles expressam neste salmo este anelo por estar nos átrios do Senhor. Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Morada fala de
presença. Morada fala de um lugar aonde eu posso estar, fala de um lugar aonde tem alimento. Morada fala de um lugar aonde existe provisão. Morada fala de um lugar aonde eu tenho proteção. Morada fala de um lugar aonde eu posso me aconchegar. Morada do eterno, morada do Senhor dos exércitos. Esse lugar é um lugar desejável para o salmista. Nesse lugar ele tinha abrigo, nesse lugar ele sabia que tinha proteção. É no Salmo 91 que nos é declarado pelo salmista ao dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está na presença do Altíssimo, a sombra, lugar de proteção, a sombra, lugar de descanso, a sombra do Todo-Poderoso, a sombra do Deus Todo-Poderoso, a sombra do El Shaddai, descansará. Há descanso nesse lugar da presença, há descanso nesse lugar da habitação do Deus Todo-Poderoso. Havia um anelo no salmista por esse lugar, havia um anelo no salmista por esse encontro com o Senhor, por esse lugar na presença do Senhor. Em cada um de nós, há um desejo pela presença de Deus. Mesmo o homem no pecado, mesmo o homem vivendo na dissolução da iniquidade, sem conhecer a Deus e sem conhecer a sua palavra, há no homem um desejo. Em toda a história humana, nós encontramos o ser humano anelando a presença do Criador. Não sabe o seu nome, não sabe sobre ele, não o conhece. É por isso que Deus ele providenciou o Evangelho, e Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, porque o Espírito de Deus sabe que há no ser humano um desejo. O homem, ele foi criado por Deus. O salmista diz: me formastes no ventre da minha mãe. De uma maneira tremenda, lá no Gênesis, quando Deus forma o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele sopra no homem, ele dá ao homem algo que o sabiá não tem, ele dá ao homem algo que os animais não possuem, algo que o sol não possui, as estrelas no seu fulgor não possuem. Deus, ele soprou no homem algo dele mesmo, ele soprou no homem o fôlego da vida, ele deu ao homem o Espírito, e o Espírito no homem, ele anela pela presença de Deus, ele tem desejo de Deus. Há um espaço no ser humano, lá dentro, na alma, que só pode ser preenchido pela presença do Deus Todo-Poderoso. É por isso que ele diz: como é amável, como é adorável, como é maravilhoso. Há algo que me completa, e há algo que vai te completar. É a comunhão, é a koinonia com a presença do Deus Todo-Poderoso. É neste lugar que há a verdadeira alegria, é nesse lugar que há a verdadeira paz. Jesus, quando no seu ministério era cercado pelas crianças, as crianças queriam estar perto de Jesus, as crianças elas queriam estar mais junto do Senhor Jesus, elas sentiam, elas eram sensíveis à presença do Espírito de Deus ali, e os discípulos até queriam afastar as crianças, e Jesus diz: não as impeçais, deixa que venham a mim. A da sua sensibilidade, elas percebiam a presença do Espírito, a presença gloriosa, e elas se regozijavam em estar juntas do Senhor Jesus. E todo aquele, toda aquela que se encontra com o Senhor Jesus tem este anelo, tem este gozo, tem esta alegria, tem esta paz, a paz que inunda o nosso viver, a vida em abundância. Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. A minha alma, no versículo 2, ele diz: a minha alma, o meu ser se consome, a minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor, desejo de estar nos átrios, desejo de estar na presença. Ele diz: o meu coração, a minha carne. Veja, ele fala da alma, ele fala do coração, ele fala do corpo. O meu coração, o meu corpo vibram de alegria
pelo Deus vivo. Adoração é algo que envolve quem somos na nossa inteireza. Adoração é algo que envolve as nossas emoções. Estar na presença do Senhor move, toca as nossas emoções. Estar na presença do Senhor envolve até mesmo o nosso corpo, o nosso espírito. Adorar a Deus é uma adoração que deve ser completa, espírito, alma e corpo. Se eu estiver na presença do Senhor, somente com o meu corpo, se eu estiver na presença do Senhor, na adoração, somente com as minhas emoções, você pode até cantar a noite toda, você pode até se balançar, não é? Você corre até o risco de confundir o culto com uma boate, não é? E confundir o culto com um show, vai sair dali alegre, vai sair dali suado, mas a adoração não foi completa. Isso não é suficiente, essa não é a verdadeira adoração. Também não posso chegar na casa do Senhor apenas com a minha alma e o meu espírito, porque as pessoas fazem muitas vezes uma adoração que parece mais uma coisa mística, ficam ali, não há um real envolvimento com o ambiente que a cerca. Não, essa adoração também não é perfeita. A adoração, ela envolve o espírito, ela envolve a alma, ela envolve o corpo, é uma adoração completa. Você sente a presença do Senhor, a presença do Senhor te envolve, o seu espírito se regozija, a sua alma se alegra, o seu corpo é impactado pela presença do Senhor. Não me admira que quando o Senhor enche alguém com o seu espírito e o seu espírito transborda, não há só um impacto na alma, isso é a experiência de quem passa pelo batismo com o Espírito Santo, há uma dor lá dentro da alma, há um preenchimento lá dentro na vida, mas isso vai te enchendo, vai transbordando de tal maneira que alguém verte lágrimas, alguém começa a dar glória mais alto, aleluia mais alto, começa a transbordar, começa a haver um alarido na boca, começa a haver uma língua na boca. Isso é o transbordar do Espírito, é uma adoração completa, profunda, toca lá dentro do ser, toca nas emoções, preenche a alma, mas o corpo também impactado, é em espírito e em verdade, é espiritual, mas essa adoração é completa. O salmista está falando aqui de uma adoração completa na presença do Senhor. A palavra nos diz que nós o encontraremos quando o buscarmos com todo o nosso coração, quando buscarmos com todas as nossas forças. Amarás o Senhor teu Deus, diz lá Deuteronômio 20, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Veja, adoração envolve alma, envolve entendimento, envolve a inteligência, com todas as tuas forças, ou seja, envolve o corpo. Adoração na presença do Senhor envolve a completude, espírito, alma e corpo na presença do Deus Todo-Poderoso. É por isso que aquele que se encontra com o Senhor, ele tem o desejo. Tem um hino que diz que quem já viveu no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Não dá para pegar um crente que um dia teve esse encontro com Deus, que um dia falou em mistérios com Deus, e querer que ele seja agora uma pessoa normal na presença do Senhor. Não tem como ser normal, porque é uma presença, ele sente o impacto da glória. Vai ter um momento que ele vai abrir a boca, vai destampar o vaso e vai dar um glória e vai misturar com aleluia, porque ele sente a presença do Todo-Poderoso na sua vida. Ele serve, não é um Deus morto, ele adora, não é um Deus que não pode ver, que não pode caminhar, que não pode andar, mas ele adora o Deus vivo. Ele sente a presença do Deus vivo, ele sente o mover, o agir, o mover do Espírito na sua vida, na sua alma. Adoração em espírito e em verdade. Até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes. Olha, até o pardal. Eu acho interessante que ele diz até o pardal, ou seja, todo mundo ia até o pardal. E essa expressão até o pardal vai revelando uma coisa: o pardal é um bichinho que não tem muito valor. Eu cheguei aqui de manhã, eu já ouvi o canto do pardal aqui por aqui. Pardal está em todo canto, em toda cidade do mundo você vai encontrar o pardal. Pardal, lá nos dias de Jesus era possível comprar com uma moedinha de cobre. No nosso tempo ninguém nem compra pardal, né? Ninguém cria pardal, ninguém tem interesse, porque pardal ele é tão comum, ele é algo que alguém olha assim, não é um passarinho que as pessoas deem a ele.
algum valor. Não existe um valor monetário para o pardal. É como aquela pessoa que alguém olha assim e diz: essa pessoa não tem futuro, essa pessoa é uma pessoa que não tem perspectiva na vida, essa pessoa nasceu nesta situação, vai viver nessa situação e dessa situação não vai passar. Mas olha, Deus, ele olha para você com um olhar diferente. Deus olha para mim com um olhar diferente. Ele dá valor àquilo que o mundo não tem valor para dar. É ele que dá o valor que você tem. Alguém pode até lhe desprezar, mas você é como o pardal. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si. Alguém diz que esse salmista, ele está em um momento em que os exércitos assírios haviam cercado Jerusalém, e esse salmista, esse coraíta, ele era daqueles que faziam parte, daqueles que louvavam ao Senhor, daqueles que estavam na casa do Senhor para o louvar, de modo que ele olha aquele cerco que tem ali em Jerusalém. 185 mil guerreiros assírios haviam cercado Jerusalém nos dias de Ezequias, de modo que ele não podia agora atravessar aquele cerco, passar pelos portões de Jerusalém e ir até o templo. E ele podia ver lá o templo, lá na terra de Moriá. Ele podia ver naquela eira onde o templo de Salomão foi construído. Ele podia contemplar o templo, mas ele não tinha acesso. Talvez ele estivesse em um daqueles montes que cercavam Jerusalém, mas ele não tinha como chegar lá no templo. Então alguém faz uma conjectura que enquanto ele olhava à distância o templo, e ele desejava estar na presença do Senhor, e ele dizia: quão amável são, Senhor, a tua morada, ao Senhor dos exércitos. E ele chama o Senhor de Yahvé Sabaote, porque é um momento de guerra, era um momento de dificuldade, era um momento de batalha. Um exército cercava Jerusalém, mas ele dizia: Senhor, como é amável, ainda que a casa esteja cercada, ainda que os inimigos tenham cercado o lugar da tua presença, ele diz: como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. É alguém que diz: no meio da guerra, eu não deixo de desejar a presença do Deus dos exércitos, eu não deixo de ansiar, minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu corpo, Senhor, tem desejo de estar na tua casa, na tua presença. Nesse momento, se faz uma conjectura que passou um pardal voando, e aquele pardal saiu voando sobre aquele acampamento que cercava a cidade, e vai voando, vai passando agora sobre os muros de Jerusalém, vai passando sobre os telhados das casas, e ele fica observando, aquele coraíta fica observando o pardal, a liberdade com que aquele pardal chega até a casa do Senhor, chega até o teto da casa do Senhor, como chega aqui no templo daqui do Campo do Rio Largo, como chega no teto da tua casa, e ele encontra um cantinho ali, aí ele diz: até o pardal, eu não posso chegar, porque é um momento que é um impedimento, é um isolamento que me impede de chegar, mas ele diz: mas até o pardal encontrou casa, até o pardal que não tem valor, encontrou abrigo na tua casa. E ele declara: e a andorinha fez um ninho para si. Ou seja, a casa de Deus, a andorinha, é um bichinho inquieto, é um bichinho que não para no lugar, mas a andorinha, ela diz, quando ela vai à casa do Senhor, ela é como o salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à presença, vamos à casa do Senhor. E ela não vai só, ela vai levando a ninhada toda. A andorinha fala da família: eu preciso estar na casa do Senhor, mas eu não posso chegar lá só, eu preciso chegar lá com o meu esposo, com os meus filhos, com a minha família. É o que Josué falou: olha, vocês escolham a quem vão servir, mas eu e a minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor. Eu vou com a minha família. O carcereiro lá de Filipos, ele perguntou a Paulo: o que devo fazer, Paulo, para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tu, mas a bênção é completa, tu e a tua casa, eu e a minha casa, na presença do Senhor. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Feliz da família que cria os filhos na casa do Senhor, guia a criança no caminho que deve andar. Feliz do filho que nasce em um lar
cuja família conhece os átrios do Senhor, que é guiado desde cedo, a presença do Todo-Poderoso, como as crianças de Israel, que desde cedo eram apresentadas no templo e desde cedo eram ensinadas nas sinagogas acerca de quem é o Senhor. Assim, aquele que nasce em uma família que conhece a Deus, é um privilégio nascer num lar evangélico, é um privilégio nascer em um lar aonde se conhece a presença do Deus Todo-Poderoso. Olha ali o pardal, aí em cima de uma cadeira ali pousou um pardal, até o pardal encontrou casa ainda hoje, e a andorinha, um ninho para si, um lugar, aí ele diz um lugar perto, um lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus, um lugar perto. Sabe, quando estamos distantes, nós fenecemos. Já imaginou a brasa fora do fogo? Você já imaginou a abelha longe do mel? Você já imaginou o perfume longe da flor? Já imaginou não há céu azul se não há luz do sol? O céu sem a luz do sol fica escuro. É a alma longe da presença do Senhor. O lugar próximo, um lugar pertinho dos teus altares. Alguém vem à casa de Deus, mas muitas vezes quer ficar lá fora, né? Feito Eutico na janela. Essa adoração não é verdadeira, nem é real. Falta conhecer a presença. Conhece a casa, mas é mais do que a casa, é a presença. Alguém vem à casa do Senhor porque eu vou louvar, porque eu vou cantar. Olha, não é cantar, é a presença, é estar na presença, é estar em comunhão. Alguém vem à casa do Senhor, quem sabe porque tem um cargo, uma responsabilidade, uma cadeira. Mas olha, não é a cadeira, não é o cargo, é a presença, é sentir, é estar perto dos teus altares, ó Senhor, Deus meu e Rei meu. A andorinha e o pardal encontraram um lugar bem perto dos teus altares, um lugar bem perto da tua presença, porque é essa proximidade do Senhor que vai mudando quem somos, essa proximidade do Senhor que nos envolve, essa proximidade do Senhor que faz com que tenhamos vida e vida em abundância. Simão Pedro descobriu isso e ele disse: Senhor, para onde a gente vai se só tu tens palavra de vida eterna? Simão estava dizendo assim: a gente não deixa a sua presença, eu não consigo estar longe da tua presença, porque é verdade, quem esteve no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Há um lugar perto dos teus altares. Aí ele diz: felizes os que habitam em tua casa. Que privilégio, aqueles que têm a liberdade de diariamente estar na casa do Senhor, aqueles que têm o privilégio de vivenciar essa chamada, de estar sempre na casa do Senhor. Ele diz: são felizes essas pessoas. Eu me lembro quando eu trabalhava de escala e eu não podia estar na igreja sempre, porque fazia escala no aeroporto e tinha que ficar madrugada e não podia chegar no culto. Pense num tempo difícil. Um dia eu dobrei o joelho e disse: Senhor, me dê condições de estar na tua casa, aleluia, de ter acesso à tua presença, porque, querido, não adianta, sabe, você viver uma vida, viver uma carreira, você trabalhar muito, mas no entanto você não ter acesso à presença do Senhor, você não ter a felicidade de estar nos seus atos. Ele diz: são felizes esses a quem o Senhor deu esse privilégio de viverem, porque aqueles que cantavam no templo, eles tinham a possibilidade de viverem ali nos atos do Senhor, dia após dia. Ele diz: esses são felizes, porque eles têm o privilégio de estar dia após dia nos teus átrios, dia após dia na tua presença. Viva a vida, sonhe, estude, trabalhe, mas olha, nada vai ser completo na tua vida se você não tiver o privilégio, a disciplina de dizer: eu quero estar nos atos do Senhor, na habitação do Altíssimo. Tem um maestro aqui no Campo do Rio Lá, que é o maestro Adiel, e ele sempre dizia para os músicos da orquestra: olha, arrume um emprego de crente. E com isso ele queria dizer assim: arrume um trabalho que não te impeça de estar na presença do Senhor, que não te impeça de vir adorar o Todo-Poderoso, que não te impeça de adorar, de salmodiar, de
estar na congregação aonde o Senhor manifesta a sua presença e a sua glória. Ele diz: esses são felizes, felizes os que em ti encontram força. Aquele que vem à presença, aquele que tem um anelo pela presença, é dito tem força. Felizes os que em ti encontram sua força. E todos aqueles que são peregrinos de coração, no Senhor a força. Nessa caminhada, nesse anelo de chegar à presença, havia um trajeto a ser percorrido, havia um caminho a ser seguido, e esse caminho, ele era exaustivo. Esse caminho precisava enfrentar o sol, as forças iam se acabando, eles caminhavam a pé nessa peregrinação, e eles felizes os que em ti encontram força. O profeta Isaías, ele nos diz que aqueles que esperam no Senhor nesta manhã, renovarão as suas forças. Aquele que coloca, aquele que deposita no Senhor a sua esperança, a renovo nas forças. Aquele que está caminhando, ainda que esteja fadigado, ainda que esteja cansado, a renovo nas forças. Aquele que espera no Senhor, renova as forças. Paulo vai nos dizer: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, com olhos postos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Pode ser que na carreira, pode ser que na caminhada, correr com paciência é uma figura meio, é um tanto contraditório, né? Eu estou correndo, mas se eu estou correndo eu tenho pressa, mas ele diz: corra com paciência, porque isso é uma maratona. Mas na maratona eu vou fadigar, mas eu não vou deixar de esperar no Senhor, porque aquele que espera no Senhor, ainda que canse, tem a força renovada, tem o vigor refeito. Na caminhada eu vou cansar, na caminhada você vai cansar, mas quando eu canso, quando você cansa, a minha esperança está nele. E ele disse: eu estarei contigo na caminhada, na peregrinação, a mão dele estará estendida para te colocar de pé. E quando você cansar e não poder andar, o amado, ele carrega nos ombros, ele coloca o amado, é dito de Benjamim, habitará nos seus ombros. Ele coloca aqui nos ombros e diz: dorme meu filho, descansa minha filha. Eu vou caminhando enquanto você dorme, eu vou caminhando enquanto você descansa, enquanto você está fadigado. Salmo 127 declara: ele dá aos seus filhos enquanto dormem. Enquanto você está cansado, olha, é inútil, diz o Salmo 127, vos será dormir tarde, comer o pão de dores. Por quê? Porque ele dá aos seus filhos enquanto dormem. Olha, eu preciso trabalhar para viver, mas eu não posso viver para trabalhar. Se eu viver para trabalhar, a vida perde o sentido. Mas eu vou trabalhar e eu vou contar com a bênção dele. Aquilo que eu não posso fazer, ele vai fazer. E quando eu cansar, ele vai renovar as minhas forças. E quando eu não puder andar, ele me coloca nos seus ombros, ele me carrega com muito amor. Essa é uma peregrinação à casa do Senhor. Felizes aqueles que são peregrinos de coração. É a ovelha que diz: ele me guia pelos caminhos corretos, por amor do seu nome. Muitas vezes alguém olha o desafio do caminho e desiste, só em ver o tamanho do caminho, diz: não dá, é difícil. Aí você diz para você: eu não vou fazer universidade, eu não vou conquistar aquele emprego, eu não vou conseguir aquela situação, porque aí você está dizendo para você: eu não posso. Mas olha, eu quero convidar você a mudar a linguagem, a olhar para o desafio e colocar no Senhor a sua esperança e dizer: posso nele. Nele eu posso todas as coisas. Eu posso viver os meus sonhos, eu posso viver os sonhos de Deus. Aquilo que me limita, aquilo que você olha para você e você diz: eu não vou conseguir. Comece a olhar para o Senhor que está do teu lado e diz: nele eu posso todas as coisas. Com ele eu chego, com ele eu vou, com ele eu transportarei os montes, com ele eu transpassarei muralhas, com ele eu atravessarei os mares. Aí você pode dizer: porque nele eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor é aquele que é peregrino de coração. Peregrino de coração anda com ele, anda na presença dele. Ele está caminhando com você. Ao atravessarem o vale de lágrimas, tem esse vale de Baca, vale das balsameiras. Ao atravessar o vale de Baca, esse vale era o vale inevitável. Na vida tem coisas que são inevitáveis. Na vida há situações que não podemos escapar delas. A este vale de Baca, a esse lugar estreito, a esse lugar difícil. O Salmo 23 começa falando de pastos verdejantes, começa falando de águas tranquilas, fala do caminho correto, do caminho da justiça de
Deus, mas o Salmo também diz ainda que tenha depois um vale estreito, um vale seco. O vale de Baca é o vale de lágrimas. Baca fala de lágrimas. É o vale difícil, é o vale seco, é o vale árido. Os peregrinos não tinham como se desviar desse vale. Eles precisavam atravessar esse vale seco, vale pedregoso, vale escuro, vale comprido, vale onde o inimigo estava à espreita, e ali não tinha sequer água para beber. Mas olha, as chuvas de outono, o texto vai declarando aqui, ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, eles convertem-no em um lugar de fontes. Sabe, quando você passa pelo vale do aperto, quando você passa pelo vale da dificuldade, há uma coisa nesse vale que eu gosto, é que você ora de um jeito diferente, você busca de um jeito diferente. A sua oração é aquela oração de lágrimas, percorrem a bochecha do olho, desce sobre as páginas da Bíblia, você abre a palavra e a palavra fala diferente com você. Você já leu aquele versículo muitas e muitas vezes, mas quando você passa pelo vale de Baca, aquele versículo fala de um modo diferente, a palavra de Deus fala de um modo diferente. Toda pregação tem uma mensagem que faz aquecer a tua alma, que aviva a tua esperança. É o vale de Baca, é o vale de lágrimas. Mas neste vale, quando você passa nesse vale, aqui diz, neste lugar difícil, você não vai se maldizer. Neste lugar difícil, você não vai se tornar amargo. Nesse lugar difícil, você não vai achar motivo para se tornar uma pessoa irascível. Não, ele diz, você vai converter esse lugar em um lugar de fontes. Por quê? Porque as chuvas de outono, as primeiras chuvas, a chuva temporã, ela veio sobre a terra, e Deus já tinha providenciado água, de modo que quando você passa pelo vale da dificuldade, cada vale árido da tua vida, para cada lugar de sequidão que você precisa atravessar, Deus está providenciando fontes para sustentar você nessa travessia. Deus está providenciando fontes, águas vivas para você beber, de modo que eles iam cavando no vale e iam encontrando, fazendo cisternas, e iam encontrando água para beber, água que permitia prosseguir na travessia. Aquele vale tinha a balsameira ela verte uma enzima que tem um cheiro, é um bálsamo que tem um cheiro agradável, e de modo que naquele vale de dificuldade havia aquele frescor, aquele cheiro agradável que produzia calmaria. É um símbolo da presença do Senhor, da unção do Espírito, que no meio da crise, no meio da dificuldade, quando você diz não dá mais, eu estou desesperado, aí você sente a presença. A palavra de Deus produz essa presença, aí vai havendo uma calmaria, te aquieta, te acalma. O Senhor está no controle de tudo. Os discípulos desesperados, Senhor, não te dá que pereçamos, o barco vai afundar. Aí Jesus levanta, ajeita o cabelo, oh aleluia, aí diz, oh mar, me deixa dormir, te aquieta, mar. Recebe quietude na tua vida nessa hora. Deus está no controle. Tem um bálsamo sobre a tua vida, tem bálsamo para as tuas feridas. Há uma presença, há um cuidado de Deus sobre você. Recebe paz no meio da tempestade. E pode ser que um exército tenha cercado a tua Jerusalém, mas Ele é o Senhor dos exércitos até o pardal. Se o pardal atravessa, você também vai atravessar, porque aquele que espera no Senhor vai voar com asas como águia. Não vai ser com asa de andorinha, não vai ser com asa de pardal, mas há um Deus que renova a tua força para te fazer andar sobre as tuas alturas. Como disse o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, e não hajam currais, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, e não haja frutos, não haja nada, ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é bálsamo, isso é a balsameira vertendo um bálsamo. Todavia, no meio dessa tempestade, ele olha para cima e diz, todavia, olha para cima nessa manhã, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a tua força. Ele diz, Yahvé é a minha força, ele me faz andar sobre as suas alturas. O Senhor diz à sua igreja, tenho posto uma
porta aberta diante de ti, que ninguém a pode fechar. Você vai passar por essa dificuldade, você vai chegar do outro lado, na presença do Todo-Poderoso. Oh, se regozije nessa manhã, porque o Senhor está cuidando de você. Ele diz que convertem-no num lugar de fontes. Quando atravessam um vale, com a boa chuva de outono que ainda o cobre de bênçãos. O vale de Baca era o lugar da derrota de Israel, quando Josafá vinha sendo atacado por uma confederação de inimigos, mas Josafá, ele voltou-se para o Senhor. Ele buscou a presença. Ele teve medo, mas não ficou paralisado pelo medo. Ele orou, ele buscou a presença, ele convocou a nação para a presença do Senhor. Ali ele jejuou, ali ele orou, e ali o Senhor deu resposta. O Senhor te dá resposta nesta manhã. E ele começou a louvar. O exército saiu para a batalha, porque aquele que crê, ele age. Mas aquela batalha, o Senhor disse: a batalha é minha, não é tua. Aleluia. Nessa batalha você não vai precisar batalhar. Não, coloca a armadura de Deus, o capacete da salvação, pega aí a espada ou da palavra, o escudo da fé, a couraça da justiça, ata o cinto da verdade nos teus lombos, calça os teus pés, lâmpada, aleluia, é a palavra, é calçado para você caminhar, e vai porque o Senhor vai contigo. Aí na frente Josafá disse: não vai o tanque de guerra, não vai a cavalaria, não vai o paladino, o guerreiro pesado, não, vão aqueles que louvam ao Senhor, vão os coraitas na frente, como uma vez são o Senhor dos exércitos, os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Eles vão louvando, eles vão adorando, eles vão glorificando, eles vão se regozijando na presença do Deus vivo. Eu nunca vi um exército adorar caminho da guerra, culto no caminho da batalha, culto no caminho ou na descida da ladeira contra o adversário. Lá no vale de Baca, os inimigos estavam todos acampados. Aí o Senhor toma providência e vai havendo um reboliço no lugar, e eles, aquele lugar vai sendo tomado pelo poder do Deus Todo-Poderoso. A espada de um contra a do outro, e o inimigo se autodestrói. Quando Josafá chega no vale de Baca, no vale das lágrimas, no vale da dificuldade, aquele vale vai ser o vale de bênção. Eles passam 3 dias pegando prata, pegando ouro, os despojos do inimigo, e há uma grande celebração ao Todo-Poderoso. A notícia percorre as nações que estavam em volta de Israel, e eles temem ao Todo-Poderoso, e ninguém pode mais tocar em Israel, porque sabiam: o Senhor está com eles. Recebe essa palavra: o Senhor está contigo no teu vale de dor, no teu vale de lágrimas, no teu vale de Baca. Vai dizendo a palavra no versículo 7: caminhando com vigor, sempre crescente, é o renovo das forças, apresentam-se perante Deus em Sião. Receba renovo nessa manhã, para chegar na presença do Todo-Poderoso, para se apresentar no culto, para se apresentar na casa do Senhor, para voltar a buscar a face do Senhor. Eu ministro sobre a tua vida renovo, no meio da tua tempestade. Deus, ele não se esqueceu de você. O vale de Baca faz parte da tua vida, mas ele é aquele que caminha com você nesse vale. Ele tirou Israel, levou pelo deserto, mas de dia a nuvem dizia: eu estou contigo, e de noite, no meio do frio do deserto, a coluna de fogo dizia: eu continuo contigo, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu vou te aquecer no frio, eu vou te iluminar quando o caminho estiver escuro, eu serei uma sombra, um refrigério sobre a tua vida, no meio do sol quente do deserto. É a presença do Senhor que caminha com o seu povo. Recebe renovo nas tuas forças. Senhor eterno, Deus dos exércitos, é aquele que toma o nosso lugar na batalha, e batalha essa batalha por você. Escuta a minha oração, oh glória.